Ô, Vanessa, teve alguma notícia, assim, que você transmitiu, que você passou, que te marcou, que te marca até hoje, que quando tu lembra dela, te traz algum sentimento aí, seja bom, seja triste, seja, enfim, mas que te marcou, alguma notícia assim, que realmente te marcou? Léo, eu sabia que vinha essa pergunta. Eu sempre tive medo das perguntas. O que te marcou mais? Qual foi a mais impactante? Porque o nosso dia a dia já é bem impactante, Sim. né? Assim, a gente tem que noticiar muitas coisas que não gostaria. Isso é muito difícil. Mas eu não tenho como fugir, assim, que uma das coisas mais impactantes para mim foi a tragédia de 2008. Eu estava na TV Litoral Panorama, em Balneário Camboriú, fazendo a cobertura para a TV Cultura. E quando eu cheguei no Morro do Baú, até hoje eu ainda mal consigo descrever o que eu vi. Encontrei jornalistas de renome nacional, assim, lá. E eu só lembro de uma cena de que tinha um caminhão lá que, perto da quantidade de barro que tinha deslizado, o caminhão parecia um Hot Wheels, assim, de tão pequeno. Perto da quantidade de barro que tinha naquele lugar. Sim. Né? E era muito chocante, assim. A gente foi com um avião da FAB, né, para chegar até o Morro do Baú. Aqueles aviões menores, compactos, que transportavam alimentos. Sim, né? A gente chegou até o Morro do Baú dessa forma e o cenário era muito impactante, de muita tristeza, de muita perda. E a gente olhava assim, eu lembro que a gente olhava, não tinha nada. Não tinha mais nada. Tudo tinha ido embora. Casa, sabe? Não tinha, só via barro. Então, eu acho que isso é uma das cenas mais fortes que eu vivi no jornalismo. Né? A gente sabe que foi impactante para quantas pessoas que podem estar ouvindo, quantas perdas, né? Quantas vidas. Mas, como jornalista, assim, isso me marcou muito, muito mesmo. E aí, mais até do que a tragédia de em 2018, aliás, em 2018, eu lembro que a gente relembrou esse caso, né? Fizemos um especial, 2018 já era NSC. A gente fez uns 10 anos da tragédia. E aí eu lembro de ter revivido tudo isso, já em outra empresa, já com outro olhar, sim. já a par de outras histórias, né? Mas ainda me causa tristeza saber que o Vale do Itajaí passou por isso, né? Então, acho que não tem como não citar 2008 aí, jornalisticamente, a gente fez uma cobertura. Na época, eu fiz para a TV Cultura e eu era a única repórter que podia mandar informações, né, para eles, para a Rede Nacional e tudo mais. E fiz isso, assim, com coração apertado, trabalhando muito, virando madrugada, mas eu tenho certeza que eu estava ali para narrar uma situação que eu não gostaria, né, mas que foi super importante, assim, naquele momento. Como é que funciona a cabeça de um jornalista para dar esse tipo de notícia? Como é que... Vocês têm algum tipo de preparação para isso? É cada um por si, Deus por todos? Como é que é? Eu acho que a gente é pouco preparado para viver essas experiências, assim. Eu nunca passei por uma psicóloga em nenhuma empresa para, olha, como você tá depois de ter feito essa cobertura? Nunca. E talvez precisasse, sabe? Certeza. Essa é uma pergunta que você me fez agora e que hoje eu fico pensando, talvez precisasse desse apoio, desse suporte emocional, né, para as pessoas, para entender a tua tarefa naquele momento. Mas eu lembro que eu levei isso com muita tranquilidade também, assim. Na época eu sabia que eu precisava estar lá, eu estava entregue para aquele momento e eu dei o meu melhor, né? Apurando as informações da melhor forma, compartilhando com os colegas. Mas eu acho que você fez uma pergunta que pode servir de reflexão para novas ações aí para o mercado. Com certeza. Né? Do cuidado com esses profissionais que estão em contato com tantas coisas, né, do dia a dia, né? A gente narra coisas boas, muitas, mas tem muitas situações tristes que a gente não gostaria de noticiar e elas, muitas vezes, na balança, são maioria. Acho que principalmente agora, né, como teve pandemia, né,
também, assim, foi um número gigante de mortes e doença. Então, assim, a gente até comentou bastante isso com o Franklin aqui, a gente falou muito sobre saúde mental, né? Como tem aumentado a busca por isso, como as pessoas estão precisando se olhar um pouquinho mais. E acho que com a pandemia também, acho que até foi o Léo Aguiar que comentou isso, né? Com a pandemia a gente meio que se obrigou a se olhar um pouquinho mais, né, a se trazer um pouquinho mais para dentro e realmente começar a mexer nessas feridinhas ali, né, e começou a perceber coisas que realmente precisava tratar, melhorar, e eu acho que essa profissão, assim, vocês acabam tendo muito contato com essas coisas ruins, negativas, né? Assim como o médico tá sempre ali salvando vidas e tudo mais, né? E eu acho que é extremamente importante tu ter um profissional que te auxilie a como lidar com aquilo antes, durante, depois, né? Para que isso não impacte a tua vida lá na frente, a relação com outras pessoas, enfim. Acho que é uma forma de um olhar mais humano também, né? Com certeza. E, Léo, eu sempre percebi assim... os jornalistas, de modo geral, tem vários colegas que admiro muito, assim, pela postura, e a gente acaba tendo, claro, empatia pela situação do outro, né? Mas quando eu me tornei mãe, eu percebi uma empatia ainda maior. E não é que eu não tivesse antes, longe disso. Mas é diferente, parece que a gente se coloca no lugar do outro de um jeito diferente, né? Então, assim, ouvir histórias, por exemplo, de abuso, né, me chocam muito ainda. Eu fico, assim, martelando e falando muito isso durante a semana toda, às vezes, com as pessoas que me conhecem, né? Acho que todo mundo, assim, né? A gente não vê no noticiário situações agora, né? Semanas que passaram aí, casos nacionais que a gente fala assim, como pode? Por que a pessoa pensa desse jeito? Será que não vale dialogar? Por que aconteceu isso, gente? A gente fica se martelando, né? Com vários temas. E seja para os nossos familiares, para os nossos amigos, dentro da rotina de trabalho também. Então, eu acho que a nossa função como jornalista, claro, é narrar com a maior veracidade possível, né? Ouvindo todas as partes, parece... né, clichê, às vezes as pessoas falam assim, eu sei disso, né, ouvir todos os lados. Não sei se todo mundo sabe disso. Né? Porque é importante mesmo, né, é ouvir e perguntar, e se tiver dúvida, perguntar de novo, para zerar todas as questões ali, né, e poder trazer a informação com mais clareza possível. Mas eu percebo que a gente também tem que ter essa empatia. Muitas fontes que me contaram situações, tudo eu conversei depois por um bom tempo, porque encontrei ali pessoas com quem eu podia falar mais. Você está precisando de alguma coisa? De que forma a gente pode continuar ajudando nesse caso, né? Até tentar dar uma solução ali para aquilo, um né? apoio, né? Um apoio. Estar disposta, né?